fazer ao final de semana para poder estar abençoando, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. E eu queria falar hoje sobre tempestades, né? Sobre tempestade, algo que o Senhor falou muito no meu coração nessa semana, que eu estava estudando algo, vendo sobre tempestades e me veio a ver que alguns descobridores, tanto Cabral quanto Colombo, eles se alegravam muito com as tempestades quando eles estavam em alto mar, porque enquanto muitos acham que a tempestade ela vem para destruir, ela vem para trazer danos, esses descobridores eles se alegravam porque eles sabiam que durante uma tempestade essas ondas iriam levar eles para um lugar de terra seca. Então toda tempestade, toda dificuldade que você estiver passando, certamente no final dela ela vai te levar para um lugar seguro, para um lugar firme, se você persistir, se você resistir até o final. E algo que a palavra me trouxe sobre tempestade, que eu sou apaixonado nessas histórias, sempre é Jesus em meio à tempestade. E uma das histórias está em Marcos 8, e no capítulo 8, versículo do 11 até o 17, vai nos dizer que Jesus, ele estava em alto mar com os discípulos. Ele ordenou os discípulos para eles poderem atravessar até Cafarnaum. Eles montaram nesse barco e foram. E a Bíblia vai nos dizer que, de repente, no meio do mar, uma alta tempestade se levantou sobre a vida deles ali. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava dormindo no fundo do barco. Interessante que fala que de repente uma tempestade veio. Eu vim dizer para você que é assim a nossa vida. De repente nós estamos bem, de repente tudo está indo muito bem na nossa vida, de repente tudo caminhando bem, a família, os filhos, casa, ministério, tudo bem, e de repente uma tempestade vem, de repente uma luta aparece, e isso é o que faz parte da nossa vida. Nós precisamos realmente estarmos preparados para os de repente da nossa vida. De repente algo vai acontecer e precisamos estar preparados, precisamos estar firmados com o Senhor, porque é certo, se você não está passando por uma tempestade, certamente você vai passar. E se você está passando por uma tempestade, certamente essa tempestade vai te levar você para um lugar firme, de terra segura, onde a nossa segurança, a nossa rocha é Jesus, é o Senhor, Ele que é a nossa segurança. E o que me traz nessa história é que Jesus estava dormindo em meio à tempestade, e os discípulos todos desesperados, as águas começaram a entrar sobre o barco, e o que me acha interessante é que enquanto a tempestade está lá fora, vai indo tudo bem. Enquanto a tempestade vai na casa do vizinho, enquanto a tempestade vai com outras pessoas e não te atinge, está tudo bem. Mas o problema é quando essa tempestade começa a entrar dentro do seu barco, a entrar dentro da sua vida, a mover sobre a sua vida, e você se vê em desespero. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos foram até Jesus e ao ir até Jesus disseram: Jesus, socorre-nos, nós vamos morrer. A Bíblia nos mostra claramente que ele estava dormindo, e eu vim dizer para vocês nessa manhã: só dorme, só descansa em meio à tempestade quem confia em Deus. Jesus só estava dormindo no meio daquela tempestade porque ele sabia que o Deus que colocou ele ali era o mesmo Deus que poderia acalmar a tempestade. Ele era o próprio Deus em carne e em vida. Eu vim dizer para você nessa manhã, se você estiver passando por uma tempestade, se você estiver passando por uma luta, eu vim dizer para você, descanse, porque Jesus está no seu barco, Jesus está na direção do seu barco. Que essa palavra fica na sua vida, fica nessa manhã para abençoar o teu coração. Deus abençoe e até a próxima. Quem confia em Deus, descansa.